Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Meus irmãos, existe uma passagem bíblica que é muito interessante e muitas pessoas entendem de forma errada. É a passagem lá de Mateus 8, 21 e 22, que fala a respeito de um discípulo de Jesus que disse: Senhor, permita que primeiramente eu vá sepultar o meu pai. E logo em seguida Jesus diz: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Essa palavra, ela engana muitas pessoas pelo jeito que ela é escrita. Como assim deixa os mortos seguir os seus mortos? Quando a gente lê essa palavra, à primeira vista, parece que Jesus faltou-lhe compaixão por aquele homem. A gente entende que aquele homem queria sepultar o seu pai, que havia morrido, só que quando ele disse, deixa eu sepultar primeiro meu pai, Jesus não usa de compaixão para com ele e diz, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Mas não é isso que essa palavra está dizendo. Essa palavra, ela não fala que aquele jovem iria sepultar o seu pai que havia morrido. Não. O pai daquele discípulo estava vivo. Porém, ele disse a Jesus, primeiramente deixa que eu sepulte o meu pai e depois é que eu vou te seguir. Ou seja, aquele jovem queria primeiramente deixar o seu pai, que estava vivo, que estava bem, primeiro quando ele morresse, para após a sua morte, após o seu sepultamento, é que ele iria seguir Jesus. Mas Jesus, ele queria que aquele discípulo, que aquela pessoa seguisse ele de imediato, imediatamente, e não depois, e não posteriormente. É isso que a gente não entende nessa palavra. Muitas pessoas acham que o pai daquele homem já havia morrido, mas não. O pai daquele homem estava vivo, estava bem. Porém, ele queria primeiro deixar o seu pai morrer, deixar o seu pai falecer, para então começar a seguir a Jesus. E aí por isso que em seguida Jesus diz, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Essa palavra aqui, quando ele fala deixa os mortos sepultar os seus mortos, ele está falando deixa os mortos espirituais sepultar os mortos naturais. Ou seja, ele estava dizendo, deixa que os mortos espirituais sepultam seu pai, mas você tem que me seguir agora. Deixa que aqueles que são mortos espiritualmente, que não quer nada com Deus, sepulte seu pai, mas você tem que me seguir agora. Não é uma palavra bem interessante? Muitas das vezes a gente entende de forma errada uma palavra exatamente por causa do modo que ela foi escrita. Só que quando a gente estuda a fundo a palavra, nós entendemos o real motivo de por que ela está escrita daquela forma. Muita gente lia essa palavra, talvez até você, e pensava assim, por que é que Jesus disse isso? Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Ele está falando aqui dos mortos espirituais. Deixa que os mortos espirituais sepultam os mortos naturais, que no caso seria o pai dele, que iria morrer futuramente. Aquele jovem queria deixar para amanhã, para depois. Queria deixar para seguir a Jesus depois que o seu pai falecesse, depois que o seu pai morresse. Mas Jesus queria tratar com ele naquela hora, naquele momento. Qual é a lição que a gente tira aqui? A lição é que às vezes a gente quer seguir a Cristo, quer servir a Deus, mas a gente primeiro quer fazer algumas coisas na nossa vida. A gente quer que as coisas se ajeitem, a gente quer que aconteça primeiro algumas coisas, para então a gente se entregar a Deus, para então a gente servir a Deus de verdade. Mas a palavra de Deus, ela vai nos ensinar, e através dessa também, que nós precisamos seguir a Jesus hoje, independentemente de qual seja a situação da tua vida, independentemente do que aconteceu ou deixou de acontecer. Jesus, ele te chama para o seguir, para ser discípulo dele hoje. Porque tem gente que diz assim, eu quero seguir a Jesus, mas depois que acontecer isso. Eu quero seguir a Jesus, mas depois que eu tiver a minha casa, mas depois que eu tiver meu carro, mas depois que eu tiver minha família, mas depois que eu tiver todo estruturado, mas depois que eu fizer tantos anos de idade, mas depois disso, depois daquilo. Não. Jesus, ele quer você agora, hoje. Ele tem pressa em fazer com que a gente siga ele. Não deixe para amanhã.
para fazer as coisas de Deus. Faça hoje. Aquele discípulo queria isso. Queria primeiro deixar acontecer algo na sua vida para então começar a seguir a Jesus. E Jesus não tem parte com essas pessoas. Com pessoas que dizem, deixa acontecer tal coisa primeiro para depois eu seguir. Ele tem parte com aqueles que querem segui-lo independentemente de qual seja a situação da sua vida. Tá bom? Você já sabia disso? Você sabia dessa curiosidade bíblica? Se você não sabia, já deixa o like aqui nesse vídeo e digite aqui nos comentários sugestão para próximos vídeos. Que Deus abençoe tua vida, fique com Ele e até a próxima, se assim Deus permitir.